Fala pessoal! O nosso mergulho de hoje vai direto ao ponto sobre um ecossistema gigantesco e, vamos ser sinceros, quase invisível para a grande maioria das pessoas: os contratos e as licitações públicas. É exatamente esse mecanismo silencioso que constrói e mantém o mundo moderno funcionando ao nosso redor. Porque, se a gente pensar bem, quando olhamos para as ruas, estradas e serviços básicos no dia a dia, raramente paramos para pensar no complexo motor financeiro e jurídico que faz com que tudo isso saia do papel, não é mesmo? Para começar nossa análise, vale a pena a gente fazer uma reflexão rápida. O que será que conecta um edital municipal para coleta de lixo lá no Piauí, lançado, digamos, hoje mesmo, no dia 5 de maio de 2026, com a construção daquelas obras de infraestrutura monumentais que cruzam o país? A resposta está num lugar só, nos processos de compras públicas. Eles formam a verdadeira base estrutural de como o Estado opera, como ele investe o nosso dinheiro e como entrega valor de volta para a sociedade. E para entender certinho como toda essa engrenagem gira, a gente estruturou esse bate-papo em 5 pontos super diretos. Primeiro, o motor das compras públicas. Segundo, as obras e serviços em foco. Terceiro, os desafios desses gastos. Quarto, o controle e a modernização do sistema. E, por fim, as oportunidades e a formação de mercado. Então, vamos lá. Ponto 1. O motor das compras públicas. Para a gente compreender todo o resto do que vamos falar hoje, é absolutamente fundamental estabelecer o que é, na sua essência, esse grande motor financeiro. Sabe qual é a espinha dorsal de todo esse sistema? A licitação. De um jeito bem objetivo, trata-se de um processo formal super amarrado pela lei. Governos não podem simplesmente entrar numa loja, encher o carrinho e passar o cartão corporativo. Eles têm que usar esse mecanismo rigoroso para adquirir qualquer bem, contratar serviços ou iniciar obras. A ideia aqui é garantir que todo mundo tenha chances iguais de competir e, claro, buscar a proposta mais vantajosa para os cofres públicos. É isso que permite que tanto a varrição de uma praça no interior do Piauí quanto a pavimentação de uma gigantesca rodovia interestadual aconteçam na prática. Legal. Passando agora para o nosso ponto 2. Obras e serviços em foco. Vamos ver como essa teoria toda ganha vida no mundo real, dando uma olhada na magnitude financeira e geográfica de alguns desses projetos. Olha só o tamanho dessa cifra, 678 milhões de reais. Esse é um investimento estimado só para contratar os serviços de manutenção e melhoria do chamado trecho do meio da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Obras de infraestrutura exigem somas massivas de capital, e as licitações são as artérias que bombeiam todo esse dinheiro para o lugar certo. Mas claro, ter o dinheiro aprovado é só uma peça do quebra-cabeça. Tem o fator tempo e, obviamente, a burocracia. A Advocacia Geral da União teve que suar a camisa para conseguir uma decisão favorável lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para conseguir reverter uma suspensão ambiental que estava simplesmente travando esses pregões eletrônicos. O ponto crucial aqui é o relógio correndo. Qualquer atraso judicial poderia significar a perda da famosa janela hidrológica, aquele período de seca vital que vai de junho a setembro. E perder essa janela não ia só atrasar a única ligação terrestre permanente entre o Amazonas e o resto do país, mas ia causar um prejuízo absurdo para o dinheiro público. Movendo nosso radar lá do norte direto para o sul do Brasil, a gente esbarra em outro número de muito respeito: 48 milhões e 600 mil reais. É o valor estimado de uma licitação para as obras de duplicação da estrada Caminho do Meio, no trecho de Alvorada, no Rio Grande do Sul. E esse contrato não é só para colocar asfalto no chão, não. A empresa de engenharia ganhadora também vai ter que elaborar todo o projeto executivo da via. Só que essa duplicação aí é apenas uma pequena amostra de um fluxo gigante. Repara só na rotina do governo. Em uma única semaninha de maio de 2026, a Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul, a CELIC, organizou nada menos que 32 licitações. 32. Além de estradas, a gente está falando da criação de uma nova subestação de energia de 13 milhões de reais para a Secretaria da Fazenda, até compras super diversas, tipo materiais de laboratório, itens de informática, serviços de atenção domiciliar e, acredite, até concessões comerciais dentro de presídios. Isso mostra bem o fluxo frenético e contínuo desse ecossistema, lidando com necessidades completamente diferentes, tudo ao mesmo tempo. E tudo isso nos puxa diretamente para o ponto 3, os desafios dos gastos. Porque, cá entre nós, com um volume tão formidável de recursos públicos circulando todo santo dia, debates acalorados são inevitáveis. Um bom exemplo é o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro.
Esse valor de 16 milhões de reais chamou bastante a atenção da imprensa e da população por um motivo bem específico. Tratava-se de uma licitação aberta para o aluguel de SUVs blindados. A proporção desse dinheiro aplicado a um item tão singular gerou um debate imediato e opiniões muito divididas, refletindo exatamente como é difícil equilibrar as contas no setor público. Esse caso é a clássica queda de braço entre a necessidade de quem administra e o controle rígido de gastos. De um lado, o Gabinete de Segurança Institucional defende o edital, dizendo que precisa substituir contratos antigos que vêm de 2022 e preparar a frota para o que a administração vai precisar logo ali na frente. Do outro lado, muita gente levanta a mão para questionar, lembrando que o Estado vive um momento de crise fiscal bem séria e vem inclusive suspendendo novas contratações. E tem mais um detalhe. Críticos apontam que o Tribunal de Justiça do Rio tem uma frota de 320 SUVs blindados que poderiam, na teoria, ser cedidos de forma provisória para economizar esse dinheiro. É um dilema e tanto para os gestores. Diante dessas controvérsias todas, a gente chega no ponto 4, controle e modernização do sistema. Com a pressão de otimizar cada centavo, como é que as administrações garantem que não tem dinheiro indo para o ralo? O Tribunal de Contas do Ceará, o TCE, deu uma resposta super moderna para isso agora em 2026, criando um monitoramento concomitante. A ideia aqui é revolucionária para o setor público. Esquece aquela história de auditar as contas só lá no final, anos depois do dinheiro ter sido gasto. A abordagem agora é totalmente preventiva. Eles usam tecnologia e análises semi-automatizadas baseadas na nova lei de licitações para bater o olho nas compras dos municípios e do Estado em tempo real. Identificaram um risco? O tribunal já entra em ação pedindo explicações antes mesmo da compra ser fechada. É muita segurança jurídica acontecendo ao vivo. E olha que incrível, essa vontade de modernizar não é só uma exclusividade do Brasil. Lá do outro lado do Atlântico, em Moçambique, o Ministério das Finanças está puxando um salto estrutural gigantesco, deixando de lado aquele modelo tradicional onde cada departamento compra o que quer, de forma fragmentada. A bola da vez lá é a criação da CAE, as centralizações do Estado. O debate é claro, parar de comprar picado para poder comprar em bloco e negociar preços muito melhores. Moçambique está realmente alinhando as suas engrenagens com o que há de mais moderno no mundo. Eles revisaram todo o regulamento de compras públicas para destravar a burocracia. A criação dessa central de aquisições mira nas compras mais pesadas e estratégicas do país. E para amarrar tudo isso, eles estão no meio da implementação de uma plataforma governamental de e-procurement, que já está com 50% de execução. Tudo isso focado em elevar a transparência para outro patamar. A essência desse movimento está super bem resumida nessa fala do Dário Passo, que é o diretor nacional do Patrimônio de Estado por lá. A busca pela modernização bate sempre nas mesmas teclas universais. Reduzir os custos da máquina pública, usando o peso da compra em grande escala, padronizar aquilo que o governo consome e, claro, reforçar os controles preventivos para estrangular qualquer chance de corrupção. Exatamente a mesma lógica operando no Ceará e em Maputo. Finalmente chegamos ao ponto 5. Oportunidades e formação de mercado. Porque todo esse sistema monstruoso que a gente viu não existe num vazio. Ele precisa de gente altamente treinada e, mais importante ainda, ele é um baita gerador de negócios locais. Só que aí a gente esbarra num problema que o Nico Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itapema, lá em Santa Catarina, resumiu muito bem. Tem muita gente, muito pequeno empreendedor que morre de medo de vender para o governo. Acham que é burocrático demais ou que não vão receber. E no fim das contas, as compras públicas movimentam dinheiro de forma constante e super previsível. É a chance perfeita para dar estabilidade para negócios menores. O grande desafio dos governos hoje é sentar com o cidadão e desmistificar todo esse bicho de 7 cabeças. E é exatamente para curar esse medo que a Prefeitura de Itapema se juntou com o Sebrae para criar o programa Qualifica Itapema. É um treinamento prático mesmo. Primeiro, o pessoal da cidade participa de palestras. Depois, eles aprendem na prática quais são as regrinhas do jogo e o que a cidade mais está precisando comprar no momento. E o grande pulo do gato, o programa explica tintim por tintim todas as vantagens exclusivas que a lei garante para micro e pequenas empresas durante uma licitação. É pegar aquela teoria fria do direito administrativo e transformar em geração de emprego e renda ali no bairro. Mas veja bem, não dá para treinar só quem vai vender. O Estado também tem que treinar quem vai auditar e liderar todas essas compras lá de dentro. Por isso que o Banco do Nordeste lançou um edital super interessante agora em 2026 para o seu programa de formação de conselheiros das estatais. É uma parceria com o Ministério da Gestão e Inovação que oferece 50 vagas para capacitar os futuros conselheiros de 44 empresas públicas. É um treinamento pesadíssimo sobre as diretrizes da lei das estatais, boa governança corporativa e até práticas de inclusão e diversidade. A visão da diretoria do Banco do Nordeste com isso tudo é bem reta.
Sentar numa cadeira de conselho fiscal ou de administração não pode ser só para cumprir tabela. O objetivo é formar de fato uma verdadeira comunidade de líderes comprometidos, gente com capacidade técnica para garantir que cada centavo público e cada grande licitação sigam à risca os padrões de ética e ajudem no desenvolvimento do país. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha para encerrar a nossa exploração de hoje. Nós abrimos a tampa do motor financeiro que constrói as sociedades. Vimos dezenas de milhões em rodovias, debates sobre cofres vazios no Rio, auditorias super tecnológicas no Nordeste e até a modernização dos vizinhos na África. E a grande provocação que fica é a seguinte: à medida que os governos de todo o mundo centralizam essas compras e começam a fiscalizar tudo em tempo real, fechando o cerco contra o desperdício, como é que esse sistema hipermoderno vai conseguir mudar a nossa qualidade de vida no futuro? A gente espera que a nossa análise de hoje ajude a clarear um pouco essas ideias e, quem sabe, desperte a vontade de todo mundo de acompanhar bem de perto cada passo desse fascinante mundo dos gastos públicos. Até a próxima!